A paz do Senhor Jesus, amém? Tudo bem com vocês, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs? Aqui quem está falando é o pregador Elias Duarte, evangelista Elias, o homem que estava praticamente morto, com 95% de obstrução arterial, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, ele me deu uma oportunidade de poder voltar à vida. Após passar por uma cirurgia de ponte de safena, eu estou de volta e estou aqui para primeiramente engrandecer o nome do Senhor Jesus, porque se não fosse Ele, consequentemente, já estaria chegado a minha hora. Eu trago uma reflexão aqui para você neste dia. Como é que é os dias que antecedem a cirurgia cardíaca? Todos nós sabemos que uma cirurgia muito delicada, perigosa, embora hoje em dia tenha todos os recursos tecnológicos, mas há um risco iminente de você morrer na mesa de cirurgia, porque não se sabe, o médico não se sabe o que se espera. E como é que foi esses dias que antecediam a minha cirurgia? Como é que eu fiquei? Como é que era o meu comportamento? E o que eu tenho para passar para você? Obviamente que eu vou buscar aqui na palavra de Deus. Gostaria que nesse momento você prestasse bem atenção no que eu vou ler aqui. Está em João, capítulo 20. Você vai abrir lá em João, capítulo 20. Estou com a minha Bíblia aqui no celular aqui aberta, vou ler. Tá bom? Vamos lá. Verso 19 de João, capítulo 20. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, ou seja, o que está querendo dizer, né? Jesus, ele tinha sido crucificado, morto e crucificado, certo? E os discípulos que andavam com Jesus, com medo, tinham se reunido em um local, e as portas estavam cerradas, ou seja, trancadas. E eles estavam ali com medo de ser descoberto. Tudo bem? No verso 20. Não, e desculpa, no verso 19 ainda. Se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: a paz seja convosco. Então, os discípulos de Jesus estavam lá, fechados naquele local, com medo de ser descoberto. E de repente chega Jesus. Como é que pode? As portas estavam cerradas, estavam trancadas, mas Jesus chegou. E quando Jesus chega, ele fala: a paz seja convosco. Presta atenção. E no verso 20 diz assim: e dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Então Jesus, quando aparece para os seus discípulos, ele já mostra logo aonde a lança foi perfurada, né, enquanto ele estava preso na cruz, e as suas mãos, onde os pregos entraram para ele ficar pendurado. Então, e os discípulos, quando viram aquilo, ficaram maravilhados, é lógico, né? No verso 23 diz assim, ó: disse-lhe, pois, Jesus: outra vez, a paz esteja convosco. De novo, Jesus falou para eles: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. No verso 22 diz assim: havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Então aqui, Jesus soprou. De dentro de Jesus Cristo sai o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele se manifesta, ele é introduzido naqueles discípulos que ali estavam. Porém, no verso 23, aqueles quem eu perdoar os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiver, lhes são retidos. No verso 24, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então está dizendo aqui que Tomé, o discípulo Tomé, ele não estava naquele local onde os discípulos estavam reunidos. Ou seja, Jesus tinha 12 discípulos. Um se suicidou, foi Judas. Então sobrou 11.
Desses 11, só tinham 10, porque o Tomé não se encontrava no momento em que Jesus apareceu. Deu para entender até aí? Beleza, vamos lá. Disseram-lhe, pois os outros discípulos, vimos o Senhor. Ou seja, quando Tomé apareceu, chegou naquele local onde eles estavam, os discípulos, os outros que viram a Jesus, já falaram logo as boas novas. Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Então Tomé ele quis dizer assim para os colegas, para os discípulos que ali estavam: irmão, vocês estão falando que viu Jesus. Eu não acredito. Eu não acredito. Se eu não colocar meu dedo ali, onde a mão, onde foi cravado os cravos ali na mão dele, no lado onde eu vi a lança ser perfurada, pô, eu não creio. Deu para você entender até então? Vamos lá. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé, ou seja, dessa vez Tomé estava reunido, dessa vez tinha 11. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, olha só, Jesus de novo, as portas estão fechadas e Jesus entrou, para tu ver como é que Jesus estava em espírito. E apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco, mais uma vez. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Ó, Jesus dando um tapa na cara de Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente, ou seja, creia. E depois que Tomé colocou a mão, onde as mãos de Jesus tinham sido cravadas, o lado onde Jesus tinha sido perfurado por uma lança, e Tomé vai e responde no verso 28. E disse-lhe, Senhor, meu Deus, Senhor meu, é meu Deus. E disse-lhe Jesus, porque viste Tomé, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Bom, vou parar por aqui para chegar onde eu quero que você entenda. Estamos diante aqui de um texto aonde Tomé, ele é provado a sua fé. Eu entendo também o lado de Tomé aqui nessa situação. Por que eu entendo também Tomé? Vou dar um exemplo, tá? Só para a gente entender melhor o contexto. Imagine que alguém chegue para você e fala assim, tá sabendo? Você o quê? O Neymar acabou de falecer. O Neymar? Você na hora você vai replicar. Hã? O Neymar? Sabe você querer acreditar, mas não acredita? Sabe qual é a primeira coisa que você vai fazer? Já abrir a internet, vai lá no Twitter, vai no Google, você já vai procurar imediatamente se aquela notícia ela é verdadeira. Embora a pessoa que falou para você que o Neymar morreu esteja falando verdade, você não acredita. E o que você vai fazer? Você vai logo procurar se aquele fato é verdadeiro. Então, por isso que eu, Elias, pregador, evangelista Elias, eu não repudio a incredulidade de Tomé. Porque, consequentemente, Tomé ele viu Jesus ser pendurado no madeiro. Para ele chegar e falar, não, só se eu ver ali o cravo na mão dele, que consequentemente ele viu como é que Jesus estava. E ele, como é que pode aquele homem ressuscitou? Aquele homem apareceu aqui? Não acredito, só acredito se eu... Deu para você entender? Porém, onde é que está o controverso nisso tudo? Por que Tomé é visto como um homem incrédulo? E por que Jesus foi lá e deu aquela sapatada nele, né? Aquele tapa sem mão? Porque Jesus, o tempo todo, Jesus falava para os discípulos que iria morrer e que no terceiro dia iria ressuscitar. E Tomé me vem e mete essa, de que ele só acreditaria se ele metesse lá o dedo lá e... Pô, Jesus já tinha falado para ele, significa então que ele não tinha crido no que Jesus tinha falado anteriormente à sua morte.
Aí que vem a incredulidade de Tomé. Então Tomé, ele era considerado um homem incrédulo porque ele só creu porque ele viu. Então Jesus foi lá e deu aquela sapatada nele. Então, meu povo, eu gostaria que você entendesse aí, você que está prestes a fazer uma cirurgia cardíaca. Como é que foi os meus dias antes da cirurgia cardíaca? É um dia de muita ansiedade, são dias de muita ansiedade e dias que você pensa muitas coisas, principalmente que você vai morrer e não vai voltar. Porém, contudo, todavia, entretanto, o que Jesus quis mostrar para os seus discípulos ali dando esse sermão no Tomé? Porque a nossa fé é aquilo que não é palpável. A fé é aquilo que você não consegue tocar. A fé é acreditar naquilo que é impossível. Aquilo que é impossível é onde você trabalha a sua fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Está lá em Hebreus capítulo 11, verso 1. Então, quando eu estava prestes a operar, a fazer minha cirurgia, e você não tem a certeza de que você vai voltar, que a cirurgia vai ser um sucesso, você está nas mãos ali dos médicos, nas mãos de Deus, né? Consequentemente, você tem que aprender a exercitar a sua fé. É você crer no invisível. É um pouco de um paradoxo, um pouco isso, né? Então ali você tem que crer numa coisa que ainda não aconteceu, que vai acontecer, mas você crê pela fé que aquilo ali vai dar certo. Isso é trabalhar a fé. É isso que Jesus quis explicar ali para Tomé. Você precisou ver, tocar para ter fé. Não, a fé não é assim que funciona. A fé, ela provém das coisas que você não vê. Aquilo que você não vê, né, você vai idealizar a sua fé. A sua fé é idealizada naquilo que você não vê. Naquilo que aos seus olhos parece ser impossível, mas para Deus não é. Eu tenho uma história de uma moça que ela, pela fé, ela conseguiu comprar uma geladeira. Lembra na época que aquela geladeira que tinha água na porta? Hoje em dia é comum. E ela achou aquela geladeira fantástica. E ela falou, um dia Deus vai me abençoar e eu vou ter uma geladeira dessa. E toda vez que ela passava para ir para o trabalho, ela via aquela geladeira lá, nas Casas Bahia, Ponto Frio, enfim, uma loja. Ela olhava para aquela geladeira, ela entrava na loja, olhava para a geladeira e botava a mão, e ali ela profetizava pela fé que um dia ela vai ter aquela geladeira. Ela entrava naquela loja, botava a mão na geladeira, pela fé, um dia eu vou comprar essa... Todo dia era um ritual, ela fazia isso. Até que um dia o vendedor parou, perguntou, a senhora entra aqui todo dia, bota a mão na geladeira aqui, a senhora tem interesse em comprar? Ela, não, meu filho, por enquanto eu não tenho condições. Mas toda vez que eu entro aqui, é para exercitar a minha fé, que Deus vai me dar condições, eu vou vir aqui comprar essa geladeira e eu vou comprar com você. Aí o vendedor ficou todo bobo, todo contente, né? Entendeu? Tá, enfim. E quando pensou que não, Deus abençoou aquela mulher que profetizava que ia comprar uma geladeira, e ela conseguiu comprar aquela geladeira com água na porta. Então, ou seja, ela creu naquilo que era impossível para ela naquele momento. Isso é o poder da sua fé. Então, nos dias que antecede a sua cirurgia cardíaca, ou outro tipo de cirurgia que, consequentemente, você está correndo risco de morte, eu falo para você isso. Exercita a sua fé. Foi exatamente o que eu fiz lá no leito daquele hospital, aguardando a minha cirurgia cardíaca. Eu pratiquei a fé. Eu acreditei, eu criei que Deus era comigo, que o Senhor ia permitir que eu iria voltar para os seios da minha família e poder cuidar do meu filho e cuidar da minha esposa. Entendeu como é que pratica a sua fé? Creia naquilo que para você é impossível, mas para Deus é impossível. E a fé é idealizar, é materializar aquilo que você ainda não está vendo. Pegou a visão? Fica na paz. Deus te abençoe e te livre de todos os males. Amém.